Glória a Deus, aleluia, já salve amados irmãos, na paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma ótima segunda-feira para cada um, né, irmão? Que estejam assistindo agora esse vídeo, né? Quero passar nessa manhã para deixar algo da parte de Deus, né? Para os irmãos. Ontem foi o nosso culto de Santa Ceia, foi uma bênção, para a glória de Deus, né, irmão? Eu louvo a Deus que ainda há um povo que clama, né? Nosso Deus Altíssimo, e quer deixar uma palavra para aqueles que se encontram afastados, aqueles que ainda não confessou o nome do Senhor como único Salvador. Eu quero deixar nessa manhã um recado da parte de Deus, amém? Eu quero que você possa estar pegando a sua Bíblia aí, né? Sei que talvez você não esteja próximo de uma Bíblia, você pode estar agora no transporte, né, irmão, indo para o trabalho, você pode estar dirigindo, você pode estar em um metrô, em um ônibus, não sei. Você pode já estar no trabalho, mas independentemente, se você não estiver com a Bíblia perto de você, né, que é muito bom sempre a gente estar acompanhado, né, da espada do Senhor, que é a Bíblia, a palavra, né? A Bíblia, nós sabemos que ela é fechada, é um livro, mas quando nós abrimos a palavra de Deus, né, é o próprio Deus falando conosco. Não há revelação maior nas nossas vidas, né? Não há profecia maior do que a leitura, né, irmão? Porque sabemos que cada dia, né, cada dia se cumpre, né, o que está escrito na palavra de Deus. E todos os dias a palavra de Deus se renova, né? Se renova como uma águia, oh glória. Todo dia é diferente o que Deus fala conosco dentro do mesmo texto. Então, que os irmãos possam estar abrindo aí a sua Bíblia em Jonas, né? No livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 5 em diante. Tá? Jonas, capítulo 3, versículo 5 em diante. Aleluia. Pastor Marcos, eu não estou com a Bíblia, como o senhor acabou de citar. Pois fica ouvindo a palavra de Deus, medite, né? Quando você chegar em casa ou no trabalho, você pode chegar adiantado, né? O horário, às vezes, dá tempo, ler. É muito bom ler um pouco a Bíblia antes do trabalho, antes de qualquer coisa, né, irmãos? Antes de qualquer movimento no dia secular, nossas tarefas, a gente trazer um pouco, né? A palavra de Deus para nós mesmos. Porque quando eu transmito uma palavra, é para mim mesmo, aleluia. E para os irmãos, né, que querem ouvir a palavra de Deus. Então, abre em Jonas capítulo 3, e o versículo 5 em diante, que fala assim, ó. Aleluia. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, versículo 7, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisas alguma, nem os levem ao pasto, nem o bebam água. 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. 9.
quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. 10. E último. Viu Deus o que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Oh, glória! É forte, né, irmão? Esses 10 versículos, né? Versículo 5 ao 10, do capítulo 3 de Jonas. Conhecemos muito bem essa história, e essa história fala muito com o povo de Deus atualmente, né? Sabemos que estamos na graça, mas essa palavra continua viva, irmãos, nos nossos corações. Vimos aqui, irmão, se você ler lá do capítulo 1 até chegar onde nós lemos, né, o próprio Deus, face a face, fala com Jonas e dá uma ordem, né? Ele não pede, ele dá uma ordem para Jonas, como dá ordem para nós, que Jonas vá até a cidade de Nínive, né, e pregue contra aquela cidade. Ele vai lá, fala para o rei o que está acontecendo na cidade de errado, que não agrada a Deus, e Deus vai destruir aquela cidade. Jonas, porém, irmão, se acovarda, né? Como muitos pregadores falam que Jonas é um profeta covarde, né? Na verdade, ele é o menor profeta, mas realmente, se nós vimos o contexto, Jonas realmente se acovarda. Em vez de ir para Tarsas, né, irmão? Ele temeu a ordem que Deus deu. E sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Mas Jonas temeu. A Bíblia diz que Jonas desceu até a Jope, ou a Jopé, como você entende, né? Jope é como se fosse o cais do porto. Ele vai ali e compra uma passagem para Tarsis, fugindo da presença de Deus. Ou seja, fugindo da face de Deus, fugindo da sua responsabilidade, a qual Deus mandou que ele fosse fazer em Nínive. Ele compra a passagem para Tarsis, para outro lado. A Bíblia diz que tudo bem, a passagem é concedida, né, porque Deus permite. Ele mostra o caminho, ele mostra o que quer conosco, e às vezes façamos o que queremos. E Deus deixa nós livremente. Sabemos que lá na frente quebramos a cara, né, irmão? Não é podemos quebrar, quebramos, porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. E temos que agradar a Deus, não ao homem. Não temer. E Jonas, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis, como a história nos relata. Só que na caminhada, irmão, vem uma grande tempestade que Deus manda naquele mar, né? Um vento forte, o mar balança o barco, os marinheiros se apavoram, né? A Bíblia diz que Jonas desce o porão do barco e vai dormir. Jonas, com certeza, automaticamente ele já entendeu. É a mão de Deus, né? Eu estou fazendo o que não é para fazer e Deus está agindo. Aí talvez Jonas pensou, eu vou dormir, que aí o que aconteceu eu não vou nem ver, que eu estou dormindo mesmo. Só que aquela tempestade, irmão, vai piorando, vai aumentando. E o chefe daquele barco, ou seja, o capitão daquele barco, ele desce ao porão, irmão. Acorda Jonas e pergunta quem é ele, de onde ele é, qual é o Deus dele, né? Para que ele peça misericórdia a Deus, o Deus dele, porque os deuses que eles pediram misericórdia, aí que a onda aumentava. A Bíblia diz que havia homens ali, marinheiros, e com certeza cada um clamou o seu Deus, mas a onda continuava, porque só há um Deus, não há outro, né? E ele é o único que para tempestade, é o único que para maremoto, vento forte, tudo, irmão, que não é bom, é o único que para as nossas vidas e nos entrega as nossas bênçãos, né, irmão? Quando nós perseveramos e praticamos o que Ele quer e façamos segundo a sua palavra, né? E Jonas declara para o capitão daquele barco e diz que ele é
O nome dele é Jonas, que ele é um hebreu, né? E sabia que aquilo que estava acontecendo era o Deus dele. Pela teimosia dele, pela desobediência. E ali o capitão pede para ele. O capitão reclama como é que ele faz aquilo. Ele sabe que o Deus dele é tão poderoso e ele teimou. E Jonas fala para os marinheiros e para o capitão que tudo aquele problema era ele. Se jogar ele fora do barco, se acalmaria, porque aquele problema era ele. Então existe problema no nosso barco, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa área sentimental, que o problema somos nós. Nós que temos que ser jogados fora. Não a nossa pessoa, como foi jogado Jonas, mas aquilo que não agrada a Deus. Nós temos que pedir perdão e recomeçar, né? Porque nós começamos, mas na caminhada talvez perdimos a fé ou algo parecido. Pedir perdão e recomeçar. Jonas não disse logo que o problema era ele. Os marinheiros pediram misericórdia a Deus, pediram perdão pelo sangue dele e jogaram Jonas na água, como todos conhecem. E ali o mar se acalmou. O mar se acalmou, aleluia, né? Deus é misericordioso, manda um grande peixe, né? Uma baleia. Tem Bíblia que fala grande peixe, tem Bíblia que fala baleia. Mas com certeza foi uma baleia, né? Engole Jonas. E leva Jonas ao destino que Deus mandou. Porque no ventre da baleia, Jonas pede perdão. Ele passa por um momento difícil, né, irmão? Imagina aí você no ventre de uma baleia sem ter água para beber, comida para comer, um lençol para se enrolar, não tem energia, não tem nada. Mas você está ali vivo, porque Deus é um da vida e tira a vida, e ele só tira a vida quando ele quer e quando faz a obra dele. E aquele que teima, que não quer, é com ele e com Deus. O tratar é de Deus, não é do homem, né? E Jonas vai, leva recado para o rei recebe, dá ordem naquele país, né? O povo obedece, Deus se arrepende de não fazer o que ia fazer, destruir, porque houve arrependimento. Aí você conhece a história na sequência, Jonas fica triste, porque não aconteceu o que Deus disse, né? Mas Deus disse para Jonas, o povo se arrependeram, Jonas. Deus teve misericórdia desse povo, aleluia. Então Deus se arrepende, irmão. Quando nós pecamos, erramos e se arrependemos. E não pecamos mais, tá bom? Não façamos mais. Eu não digo nem não pecar mais, que nós pecamos todos os dias, independentemente, mas que nós não pratiquemos mais aquilo que Deus não queira que nós pratiquemos, né? Tudo aquilo que nós for praticar, que nós sabemos que Deus não se agrada, não pratica, né, irmão? Pecar não tem como não pecar, porque quem disser que não peca, pecou de novo, e aí o pecado é maior, porque nós somos carne, enquanto estiver aqui nessa terra, nós vamos pecar, né, irmão? Mas aquilo que façamos, e não agrada a Deus e sabemos, somos cobrados de nós mesmos, não possamos fazer mais. Aí Deus nos perdoa e nos dá a nossa vitória, tá certo? Se porventura você passou por algo, né? Se você fez alguma coisa que não agradou a Deus, se arrependa nessa manhã, se reconcilie com Deus, tá bom? E Deus com certeza vai se arrepender, né? De fazer o que queria fazer comigo e com você, né? E nos dar a nossa vitória, amém? Que Deus abençoe, que Deus possa entrar na sua casa nessa manhã, na sua família, no seu relacionamento, né? No seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde e principalmente no seu espiritual, tá bom? Que Deus abençoe. Uma ótima segunda-feira. Se agarra na palavra de Deus, que não tem alimento melhor. Amém? Meu nome é o pastor Marco Antônio. Sou da igreja Pentecostal Ebenezer, no Siqueira 2. Tá certo? Tem esse canal aqui, irmãos, para a gente falar da palavra de Deus. Que os irmãos possam dar um joinha, um like. Que os irmãos possam compartilhar, comentar, né? Visualizar. Irmão, é muito importante que esse canal cresça, para que possamos, né? Para que possamos pregar mais o vídeo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Os irmãos possam dar uma força aí nesse canal, para que esse canal cresça, não para o homem, mas para a glória de Deus, e nós possamos estar
falando do amor de Jesus, né? Porque de graça ele nos deu e de graça nós temos que passar para os irmãos. Amém? Você que já conhece a palavra, ganhe vida para Jesus, pregue, né? O do Senhor enquanto se pode. Você que ainda não conhece, procure conhecer. Você que está afastado da presença de Deus, volta para Jesus, tá certo? Jesus é aquele pai, né, que o filho pródigo vai embora e quando volta ele abraça com força. E assim é Jesus na minha e na tua vida. Pastor Marcos, eu nunca fui evangélico. Eu nunca me afastei, nunca fiz uma aliança. Como é que eu faço? Vá numa igreja próxima aí, meu irmão. Tá certo? Se reconcilie com Deus, tá bom? Faça uma aliança com Jesus, né? E vá tendo ensinamento aí do seu pastor local aí, no seu bairro, onde você mora. Procure uma igreja para congregar, né? Porque temos que congregar, temos que ter um pastor, um líder para nos ensinar, né? O ID do Senhor, amém? Pastor, eu quero fazer uma aliança agora. Então, curva sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar por você, tá bom? Vamos orar por você agora que quer fazer uma aliança com Jesus. Pastor, quando eu fizer essa aliança agora, eu já posso chegar na igreja que sou evangélico? Pode. Você chega lá, se apresenta para o pastor local, diga que fez uma aliança, né, através de um pastor na internet, mas esquece que é uma oração dele, que ele ore novamente em você, né, para ele começar a cuidar de você, para você começar a ser uma ovelha dele, onde você estiver, no bairro, na cidade, no município, sei lá, no país, onde você estiver, tá certo? Não importa. O importante também é você comentar, dizer de onde você é, para saber, né, de onde você está nos assistindo. Eu vou responder o seu comentário, tá certo? Amém? Que Deus abençoe mais uma vez, né, irmãos? E ajuda aí nesse canal. E vou orar por você agora que quer fazer uma aliança com Jesus e vou fazer uma oração para todo mundo que está assistindo esse vídeo agora, tá bom? Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido Pai, o Senhor está o teu filho, Pai, do outro lado dessa tela, fazendo uma aliança contigo nesse momento, Senhor. Senhor, ele se arrepende agora de tudo, Pai, que já fez. Ele não vai praticar mais isso. Senhor, com certeza pecamos novamente, mas, Senhor, é um pecado que o Senhor vai tratando, vai cuidando. Então está o teu filho e a tua filha que está fazendo isso contigo agora. Não sei o nome dele, não sei o nome dela, mas o Senhor sabe, Pai. Ajuda ela, segura na mão dela, Senhor. Tira o nome dessa pessoa agora do livro do pecado, coloca teu nome, o nome dele, o nome dela no livro da vida, Senhor. E enche o coração deles, o desejo de estar na tua casa, ir para a tua casa, para eles procurarem aí uma congregação, um pastor, e congregarem e ser uma bênção, um instrumento nas tuas mãos, Senhor, para pregar o teu ídolo, louvar a ti, dar testemunho, ou glória. Pai amado, eu entrego o Senhor agora as pessoas doentes, né, que estão nos hospitais, que o Senhor possa estar curando esse povo, levando esse povo para casa, pois a família está ansiosa, a família está agoniada, Pai, estão passando um momento difícil. Quem quer ter alguém em hospital? Ninguém quer. Então o Senhor vai cuidando, vai curando, vai levando o povo para casa, vai dando alta. O Senhor entra nos relacionamentos, cuida, bota mais amor, Pai, no casamento de cada um, principalmente no meu. Senhor vai abençoando meu casamento, minha família, a nossa família, a família de quem está ouvindo essa oração e qualquer família, independentemente se está ou não ouvindo, que o Senhor possa abençoar nessa manhã. Abençoa nossos filhos, abençoa nossa quarta geração, filho, neto, bisneto, todos aqueles, Pai, que é da nossa família e aqueles que a gente nem conhece. Nessa manhã, dá o alimento de cada um, Senhor. Dá o café da manhã para cada um, já vai preparando o almoço, jantar de mais tarde. Senhor, orando para te agradecer pelo que o Senhor vai fazer. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo, não te pedindo, Senhor, porque sabemos que quando façamos a obra, a demais coisa será acrescentada na minha e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que os irmãos possam ser abençoados, uma ótima segunda-feira, um ótimo dia, que seja sucesso para todos no trabalho, né? Na família, nos negócios, tudo que for fazer,
que sejam bem-sucedidos em nome de Jesus. Coloca Deus na frente, aleluia, que o anjo vai cuidar de você, como cuidou do próprio Jesus lá em Mateus capítulo 4, quando o inimigo tentou, Jesus segurou, não deu moleza para Satanás, obedecendo a Deus, o Rei dos Reis, e no final os anjos tocam e levam Jesus, mesma coisa, os anjos estão tocando em nós agora, né? Para que nós sejamos só de Deus, que nós façamos as coisas boas, né? Que nós pratiquemos coisas boas e principalmente, Senhor, que nós possamos manar, como é que eu digo? Que nós possamos levar a palavra de Deus como Deus quer. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, e ajuda aí o nosso canal de alguma forma para que cresça por ídolo do Senhor. Glória a Deus.